A paz do Senhor, irmãos, em nome do poderoso Filho de Deus, Jesus, o nosso Messias, mais uma vez estamos aqui por uma palavra poderosa de entendimento, para colocar no coração dos irmãos entendimento. Isso é importante, entender o que a palavra diz e nos fortalecer nesse entendimento, porque ela vai nos conduzir por um caminho. A palavra resume isso, orientar você para que você se proteja de ações do inimigo e avance em direção à eternidade com o Senhor. Amém? Então vamos falar hoje um pouquinho disso. E aqui conosco a cantora. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus venha abençoar a tua vida nesta manhã, nesse dia de hoje. Que você abra o teu coração, a tua mente, para entender, para receber a palavra do Senhor. O que o Senhor tem para falar contigo, essa palavra que vai falar com você, comigo, com o pastor, que vai falar com todos nós nesse dia de hoje. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amém, irmãos. Eu quero fazer um registro aqui novamente, e eu vou fazer daqui para frente sempre esse registro, e quero daqui 2 anos estar atento a isso. Houve uma votação no Congresso Nacional, e eu vou estar falando disso aqui, porque deputados com nome evangélico votaram lá. E essa votação era contra era sobre o direito da pessoa falar, criticando juízes do Supremo Tribunal que têm batalhado para aborto, ideologia de gênero, todas essas coisas que nós aqui trabalhamos contra há muito tempo. Inclusive, tem ameaçado de que dentro de igreja não pode sair político. Eles não aceitariam isso, porque, segundo eles, nós somos de extrema-direitas radicais. Se os irmãos não perceberam ainda, existe uma caçada no mundo inteiro a cristão e a judeu também. Porque eles querem implantar uma nova ordem, isso é visível nas televisões, esfregando aí na cara de todo mundo, e infelizmente o povo evangélico não enxerga isso. Bom, o que se passa? Aqui um deputado chamado Daniel Silveira criticou de forma veemente, com palavras pesadas, esses juízes. E ele foi pedido uma prisão dele que é ilegal, ele não poderia ser preso. A Constituição garante a liberdade dele e a fala dele. 56 deputados evangélicos votaram a favor da prisão dele e está preso lá. Eu queria alertar os irmãos disso. A Bíblia diz, Paulo diz numa das cartas, que quando se volta atrás, quando você conhece a palavra, o Senhor, você recebe o Espírito Santo e se volta atrás disso, é como o cão que volta para o próprio vômito. Tamanho nojo a parte celestial tem desse tipo de pessoas. Foi isso que eles fizeram. Eles querem calar pastores, mas os evangélicos votaram a favor do Supremo Tribunal Federal. Eu peço que os irmãos fiquem atentos. Só temos nós para nos defender. Só temos nós. Eles estão passando por cima de leis para nos pegar. Faz tempo isso. Os evangélicos elegeram o PT, que trouxe toda essa porcariada que está aí. Que a gente não consegue se livrar. É uma batalha difícil para se livrar. Então você, evangélico, acorda. Pega o nome desses 56 deputados e faça uma campanha para que ninguém mais vote nessa gente, porque para inútil não serve. Cão que volta para o vômito, para nós não serve. Para a gente serve filho de Deus que vai defender o nosso direito lá. E só isso. É só isso que interessa. Por que fizeram isso? Não sei. Provavelmente, eu imagino, são de Assembleia de Deus Universal, o que não é nenhuma novidade até agora, e Internacional da Graça, que é o filho do R.R. Soares, que é um deputado federal, também votou a favor desses caras aí. Porque eu não sei, provavelmente são comércios, talvez sejam comércios, e estejam pensando só no comércio deles. E não estejam pensando nos filhos de Deus ou no reino de Deus. Eu suponho isso. Não sei avaliar quais são os problemas. Eu sei que deputado consegue muito dinheiro em muitos lugares.
tem muito acesso a dinheiro, chamada emendas parlamentares, por exemplo. Amém? Eu sei que deputados têm processos que estão no Supremo Tribunal Federal. As empresas deles têm processos lá. Então, os irmãos avaliem aí. Se eu soubesse, eu falaria de cada um por que ele votou. Eu imagino o que eu estou falando, mas não tenho prova nenhuma disso. Mas a minha prova é que o cão voltou para o vômito. Isso está na Bíblia. Amém? Dito isso, eu quero falar agora do Senhor, do nosso Deus, do poderoso, do Altíssimo, do Salvador. Nós estivemos aqui, eu com a cantora ontem, alguns momentos conversando com a Gi, falamos lá a irmã Gislene, conversamos um pouco de Bíblia, a gente sempre conversa de Bíblia, precisamos conversar de Bíblia, tem que ser um assunto do nosso dia a dia, tem que estar nos lugares onde nós vamos, porque as pessoas perguntam e têm a necessidade do conhecimento que nem as igrejas dão. Os irmãos veem o que está acontecendo lá em cima, vocês imaginam como que não é a igreja que elegeu um cara desse aí. Imagina como que não é. Amém? Então, a gente precisa falar do Senhor, a gente precisa falar de Bíblia, precisa trazer o entendimento. Lá no Senhor não existe eleição, lá é juízo. Lá é juízo, lá se paga o preço que ele tem para pagar. Então nós precisamos conhecer ele, saber o que fazer. Amém? Eu quero começar no livro de Juízes. Abra aí, por favor. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Está nesse meio. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Acha aí que eu quero passar uma palavra aqui para os irmãos. Eu quero falar um tanto da santidade do Senhor. Nós sabemos que é um julgamento, e o Senhor, na justiça, que Ele nos coloca na palavra, Ele vai nos dar um julgamento, dentro da palavra dEle. Mas a gente precisa entender quem de fato é o nosso Deus, aprender quem que é Ele. Que o nosso Deus, como Ele se posiciona diante de nós, ou como nós posicionamos diante dEle, seria melhor assim. Então, em Juízes, no versículo 6, 22, só um versículo, capítulo 6, versículo 22. O 22 diz assim, irmãos, nós vamos falar de Gideão. Gideão era um gigante da Bíblia. Ele libertou o povo aqui, com 300. Tem aquele filme 300, que é para imitar isso aqui, mas não tem nada a ver com Gideão aqui lá. Gideão foi o libertador, Deus auxiliou, e eu quero uma hora falar de Gideão, porque ele tem uma mensagem sensacional lá. Em Gideão, nessa história de Gideão, tem uma mensagem sensacional, uma hora nós vamos falar dela. Por enquanto, eu quero mostrar para os irmãos que apareceu o anjo do Senhor a Gideão. Eu entendo, estudando a palavra, que a antiga aliança, quando se falava anjo do Senhor, era o Messias, em espírito ainda. Não havia vindo ao mundo. Para mim era o Messias aqui, tá? E o que ele diz aqui? E quando, 22, Juízes 6, 22, e quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse, ai de mim, o Senhor Deus, ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. O que aconteceu aqui de fato para Gideão sentir imediatamente algo que o culpou? Ele se sentiu culpado, porque falou, ai de mim, eu vi o Senhor face a face. A santidade do Senhor. Uma santidade extrema, santa, pura, levou Gideão a se preocupar com isso. Instantaneamente ele se preocupou com isso. Amém? Ele se julgou imediatamente. Ele fez um julgamento dele, falou, ai de mim, eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele se julgou imediatamente. Isso que eu queria que os irmãos entendessem, e vai acontecer aqui na frente um pouquinho, no mesmo Juízes, no capítulo 13 agora, que por coincidência é o mesmo versículo 22. 13 e 22. E Manoá disse à sua esposa, certamente morreremos, porque vimos Deus. Manoá e a esposa enxergaram o mesmo anjo que
Gideão enxergou. Ele certamente morreremos. Ele também se julgou imediatamente. Quando ele viu o Senhor, sentiu a santidade, a presença do Senhor, a santidade que o Senhor trazia com ele, a imensa santidade, ele se julgou imediatamente, se sentiu pecador. E achou que também morreria por ter sentido isso. Tamanha paz o Senhor traz, tamanha santidade. Amém? Entendemos até aqui? Glória a Deus. Vamos a Isaías. Vai lá no livro de Isaías, o capítulo é o 6. Isaías 6. Glória ao nome do Senhor. Isaías, ele é conhecido, irmãos, enquanto os irmãos acham aí, eu vou falando aqui. Isaías, ele era conhecido como o profeta messiânico. Ele enxergou a maior parte daquilo que era o ministério de Jesus e escreveu sobre isso. Tem coisas maravilhosas aqui no livro de Isaías de revelação. Esse profeta era grande aos olhos do Senhor. Pensa bem, grande aos olhos do Senhor. Amém? E olha, presta atenção no que aconteceu no 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Então o que vai acontecer aqui? Isaías vai ver o Senhor.